pessoal, boa noite, bem-vindos. O Gustavo Godinho, querido entrevistado de hoje, está entrando. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? E você? Tudo bem, você, Tatiana, me escuta bem? Prefere um fone ou tá bom Não, assim com tá fone? ótimo. Eu Tá tô bom? assim só porque aqui às vezes vem uma, né? Luiz, obrigada, boa noite, Marília, pessoal que Ó, tá Marília aí. querida, entrou, que legal. O Gustavo é o DPO Wannabe, gente. Ele que tá por trás aí desse perfil. Eu acho super interessante. Quis entrevistar o Gustavo na nossa live de dicas para início de carreira. Convidei ele, gentilmente aceitou vir aqui falar um pouquinho sobre a experiência dele, principalmente porque a gente está juntando duas coisas que eu gosto muito, Godinho, que é falar com o pessoal sobre início de carreira, né? Porque como eu tenho muito aluno e ex-aluno que fala muito comigo sobre esse assunto, enfrenta vários desafios e ainda por cima falar de proteção de dados pessoais, que é um assunto que eu estou super estudando e eu tenho certeza que você vai ter muito a contribuir, porque é um assunto que ainda tem muito espaço, né, Godinho? Falta profissional, dá para começar a estudar, mas tem que ter muita responsabilidade e cuidado, né, com os caminhos a tomar aí nessa carreira. Então, muito obrigada por participar aqui hoje com a gente. Já vou começar perguntando para você se eu tenho autorização para colocar depois essa live no YouTube. Total, pode Muito botar geral e obrigada. restrita, YouTube, redes sociais, Oba, instant messaging, platforms, o que você quiser, já está autorizado e legal. pronto. Muito legal. E aí, pessoal, só para vocês, eu vou passar a palavra para o Godinho, mas só para apresentar, o Godinho tem. Depois a gente vai dar umas dicas, mas assim, eu achei super interessante. A gente estava conversando antes da live, eu acho legal colocar aqui. O Godinho escreveu um artigo no livro Advocacia 4.0, né? Que foi coordenado pela Viviane Nóbrega Maldonado, que é uma super precursora da LGPD aqui no Brasil, né? Porque ela trabalhou muito com GDPR na Europa, ela tem vários cursos, etc. Eu vou colocar depois aqui, Godinho, a foto do livro no meu story, Advocacia 4.0 e tal, e aí o pessoal pode comprar pela internet, pela Amazon, enfim. Mas Sim, é isso, queria. revista dos tribunais, Thomson Reuters, né, que além de Sim, como ser sim. editor, enfim, tem uma gama grande de opções, tanto via física quanto via online, Tem o para e-book conseguir também. adquirir. Eu tenho o e-book também. Legal. Então, assim, e nessa, o Godinho vai falar melhor, mas assim, ele escreveu direcionado também para início de carreira para o advogado 4.0, ou seja, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com essa audiência, sabe, Godinho, que eu tenho tido aqui nessas lives, porque é Legal. direcionado para Acho que super isso casa. mesmo. Acho que Então, super já é uma casa dica. aqui com o momento. Não, e assim, não tem livro sobre esse assunto. Então, quando você me falou, sabe, e tem que ter, né? Então, não tem um artigo que ajude o pessoal a falar como é que eu faço, por onde eu começo? Olha aí, já tem uma indicação sensacional. Sem Godinho, dúvida. então, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi aí esse seu início de carreira, como tem sido esse seu início de carreira em proteção de dados pessoais, se Tá você bom. se interessou pelo tema do nada ou se já tem um histórico aí. Tem um histórico, tem um vírus aí que me pegou já de uns Ah, 2 anos para cá. E eu conto, né? E ele começa de uma forma mais genérica, mais ampla, e ele vai afunilando ao longo dos anos. Mas, Tati, tá, super, super. Eu vou tomar liberdade aqui de te chamar de Tati, enfim, a gente já se conhece, óbvio. tá mais fácil. Você também está em Godinho e a turma de Pio Anabi, Gustavo Godinho, como quiser, fiquem super à vontade aí para, seja agora ou depois, me contactar e me chamar da forma que preferirem. Legal. A gente Só já uma se conhece coisa, há um tempinho. eu achei esse nome genial que você criou para o Instagram. O de Pionabi. E eu vou contar também o porquê eu criei esse nome, tá? Tá. A gente tem alguns perfis com um tom de piada, um tom meio satírico para proteção de dados, assim como para diversos Aham. outros assuntos. Tá? Para proteção de dados não é diferente, mas tem muito especialista por aí, Os né? especialistas, né? Os especialistas, né? Lembrando um perfil super famoso que é o LGP Drama, que trouxe Aham. essa nomenclatura.
tem muito especialista, tem muita gente aí, parece uma nova versão da corrida da Serra Pelada, né? Todo mundo querendo um pedaço do ouro. E o Então eu pessoal é tento de uma especialista, sendo que o assunto é novíssimo, né, Gustavo? Sem dúvida. Não, então a gente fala que conhece LGPD e GDPR há mais de 10, 20 anos, enfim. É, Mas, e aí eu, de uma forma meio lúdica, com algumas piadas, algumas situações, eu tento aí, ó, o Vinícius Cosso, grande parceiro, grande conhecedor aí de produção de dados, também está na que nossa live. legal. Queria deixar um abração para ele aqui. O Felipe Goulart também está aqui, meu paro lá na Whirlpool, e está se Ah, que legal. especializando também no assunto. Mas tem muita gente que vende isso, né? Então Uhum. eu gosto de desmistificar um pouco essa situação. E aí conto os casos, conto umas coisas, enfim, e uso o meu perfil para isso. E Sim, também, né, eu tenho meu perfil pessoal, um perfil fechado, né? Até porque tem foto de filhas, tem foto de momentos pessoais, então é uma forma de dividir aí os sim, assuntos, né? Dividir vida privada e vida profissional e vida pessoal. Então, legal. tem esse perfil e aí dicas, sugestões, comentários no perfil são sempre bem-vindos. E também existe uma versão desse perfil no Twitter. Adoro o Twitter, eu Ah, acho que é uma das formas mais rápidas e fáceis de você se atualizar hoje em dia pelo meio do Twitter. Sou usuário sim, do Twitter há anos, há anos. Isso, acho legal. uma plataforma fantástica aí para você conseguir se atualizar. Então, tenho também uma versão do meu perfil lá no Twitter. Que já é uma Mas, dica para quem poxa, não usa o Twitter, né, Gustavo? sim. Mas vale, eu acho que vale conhecer. Até para você se Sim, forçar a ler e escrever pouco, né? Porque, lembrando, o Twitter ele começou com 140 caracteres de limite para escrever. Hoje ele dobrou, né? Hoje já são 280, mas mesmo assim. E se você sim, quiser ler o conteúdo completo, vai ter um link, enfim, que vai te jogar para algum outro lugar. Mas é para você aprender a absorver informações de maneira rápida. legal. Então, eu acho uma plataforma muito interessante, ainda mais nos dias atuais, né? Pensando em Sim, sim, Covid, pensando em produção de dados, pensando em questões do direito, de tecnologia, do mundo atual, enfim, é uma super plataforma. Mas puxando legal. o gancho, super obrigado mais uma vez e vou contar aí da onde veio o meu interesse por proteção de dados, né? Uhum. Eu tenho 16 anos de formado, né? Então, vou brincar que isso aqui vai ser quase uma entrevista, né? Eu vou contar um pouco, parece entrevista de processo seletivo, vou contar um pouco do meu histórico, mas vou começar na parte, enfim, que eu migro de escritório, do mundo de escritório de advocacia para o mundo de departamento jurídico, né? Corporativo. Então, Uhum. exatamente, para o mundo corporativo. Então, lá por 2006, 2007, eu passo a trabalhar numa empresa de tecnologia chamada Tivit, né? Na Uhum. época, uma empresa Grupo Votorantim, ah, Banco Pátria, enfim, era uma SA de capital fechado, né? Tá. E lá eu comecei dentro de um jurídico de empresa de tecnologia, começar a ver os mais diversos assuntos, enfim. Então, hardware, software, call center, BPO, né, que é o Business Process Outsourcing. Então, ver toda a terceirização de processo de negócio, né? Então, Legal. hosting, colocation e por aí vai. Então, e concorrendo com diversas empresas aí globais e nacionais nesse assunto. E lá nos meados de, né, a gente já tem legislação que trata de proteção de dados na Europa, por exemplo, desde os anos 70, né? Então, Sim. você tem na França, você já tem há muito tempo, você já tem em alguns países da Europa há bastante tempo, né? Em 95 já existia uma diretiva que tratava do assunto de forma continental, né? Uhum. De uma maneira muito singela, a gente sempre tentava descobrir alguma coisa. Mas lá em 2010, e eu ainda trabalhava na Activity, nessa época, veio a primeira consulta pública sobre proteção de dados no Brasil, né? 2010? 2010. E o primeiro projeto de lei de proteção de dados veio em 2012, né? Uhum. Mais ou menos na mesma época que se discutia similar de Marco Civil, né? Marco Civil da Internet, que foi sancionado aí em 2014 e teve um decreto regulamentador em 2016, né? Legal. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas tem uma regulamentação da OIT sobre tratamento de dados pessoais dos empregados de 97. Olha só, não conhecia.
Depois É, depois vou eu trocar te essa mando. figurinha contigo para pegar esse material. Eu escrevi um artigo sobre isso que vai sair num livro da LTR de comemoração dos 100 anos da OIT. Aí eu escolhi esse tema. É bem Legal. interessante, depois eu te mando. Pô, que bacana, bacana. E vou querer, enfim, me dar um alô no dia do lançamento, vou buscar um exemplar Eu te autografado mando. para poder ler o livro Oba! completo. Legal. Enfim, e aí nessa época, já começando a discutir, eu estudei num curso da ESA, de 2009 a 2011, Uhum. de Direito de Informática, né? Ainda se chamava Direito de Informática. Danilo Doneda deu aula, Ou Omar seja, só Kaminski fera. deu aula, assim, Alexandre Ateniense deu aula e era o Nossa. coordenador do curso. Assim, esse é o conterrâneo, né? É, o É mineiro, ateniense não é? é. É isso Uhum. aí. Então, Alexandre Ateniense, aí mais uma série de professores assim feras sobre o assunto. Tanto Uhum. que a gente, para o Marco Civil da Internet, como academia, enfim, como membros aí da ESA, a gente escreveu sugestões de adaptação na época, ao projeto de lei, na parte de privacidade. Então, eu Olha e um só. grupo aí com algumas pessoas, Rosiane Lobo, Patrick Bastos e mais uma turminha aí bem bacana que Que fez esse entende disso, né? que está, de um jeito ou de outro, trabalhando com isso e que entende do assunto. Então, na época, a Uhum. gente fez, sim, um material como academia e mandou no momento das discussões públicas sobre o Marco Civil. E o assunto aí Legal. começou a vir de uma maneira, ainda que engatinhando, né? Ainda que Aham. sutil, mas já começou a despertar interesse, né? Sim, claro. Nessa época, eu te falei, eu tava fazendo esse curso. Parte Uhum. dos integrantes do jurídico do UOL, Universo Online, enfim, que está aí até hoje, também eram alunos desse curso e surgiu uma vaga e eu fui participar do processo de seleção para tocar uma equipe de contratos, né? Contratos, Aham. regulatório e propriedade intelectual. Lembrando, né? Eu fui generalista durante muito tempo, né? Mas eu tenho um skill muito para contratos, né? Muito para regulatório, muito para PI, voltado também para questões de tecnologia. Não PI de patente, tá? Eu digo Tá. PI de programa de computador, eu digo PI de marca, tem a parte de domínios também, que aí é outra agência reguladora, mas também é algo que eu vi com uma constância bem interessante. Aham. E lá no UOL, a gente tinha muito serviço online, né? Então, imagina, o maior provedor de conteúdo do Brasil, e que Sim. hoje é o cotista acionista principal do PagSeguro, enfim, faz parte do Grupo Folha. PagSeguro hoje um gigante, né, de meio de pagamento, né, de uma fintech gigante, enfim, agora com entrada de material de legislação sobre Open Banking, aí certamente vai dar um boom maior do que já deu, que é muito Sim. bacana. E Mas lá, você também tinha essa sua experiência com tecnologia, né, com Godinho? tecnologia, sim. Então, só que eu fui ver Que eu uma acho que outra foi parte, te. né? Aham. Eu vi o grosso, eu vi o bruto de tecnologia em Tivit. No UOL eu Uhum. fui ver, eu vi mídia, eu vi streaming, eu vi áudio, eu vi blogs, eu vi serviços online, eu vi meio de pagamento, acoplando e sendo acoplado, jogos, Uhum. licenciamento, desenvolvimento e Jurídico de geolocalização. empresa tem isso, né, Godinho? É um negócio que é rico, né? Sim, isso é riquíssimo. Se você souber trabalhar, assim, o céu é o limite para você. Tá? Legal. Ainda mais com o menor foro jurídico, ele vai te dar uma possibilidade de ver uma gama maior de assuntos, né? Que é Então, você menos nunca vai ser o segmentado, né? cara que vai trabalhar com um recurso ordinário. Não, você vai ver Tá, tudo do processo civil, você vai ver tudo de contratos, e alguns lugares são assim, tá? O legal. UOL já começava a ser um pouco mais setorizado, mas como eu te falei, eu via contratos, eu via consultivo empresarial e de tecnologia, eu via regulatório e eu via propriedade industrial lá, a parte de PI, como É eu te bastante contei. coisa. A grande maioria dos serviços, a gente já tinha atrelado a eles termos de uso e políticas de privacidade, né? Que hoje todo Aham. mundo fala. Que a Então, assim, gente via e não ligava, né, Godinho? Assim, mas quem não é da exatamente. área. Ainda tem gente que vê hoje em dia e não liga, É, né? se bem que. Seria tão melhor se a gente tivesse, olha, o checkbox, né? Olha, cliquei, vou fingir que lê
não sei do que se trata, mas prefiro aceitar para me livrar logo do assunto. Exato, Tipo, algo exato. nessa linha, né? Exato. Porque muitas pessoas não leem até hoje. Até um fato curioso, uma vez numa política de privacidade de um jogo na Inglaterra, fizeram um contest, né? Fizeram uma promoção, fizeram deram a chance de quem achasse um erro na política de privacidade ganhar, acho que era 3 mil pounds, 5 mil pounds, algo E nessa não linha. achados. E na política demorou muito tempo, uma pessoa achou, parece que era assim, você será abduzido e doará sua vida e seus bens aos alienígenas Ou do seja, era muito planeta. absurdo. E as pessoas deram aceite, né? Aham. Teve o opt-in das pessoas, né? Então, desde aquela época, eu já me preocupava e já tinha que ter um mínimo de controle, atenção, cuidado E deles. você usava a Diretiva 95 como fonte de estudo, Godinho, nessa época A já? gente, de forma subsidiária, sim, né? Tá, Principalmente quando era um serviço que podia estar estava atrelado a outras legislações. Quando eu falo de tá. meio de pagamento e jogos, é algo mais comum, né? Que era um serviço que a gente tinha uma situação offshore, onde, enfim, ou Uhum. a gente licenciava ou era licenciado no Brasil, e aí a gente tinha que respeitar regras de fora do jogo ou do meio de pagamento. Enfim, Sim, então, subsidiariamente, a gente tinha assim que se preocupar com alguma coisa, e aí, dependendo do que fosse, enfim, jurídicos com jurídicos se falavam, a gente poderia ter um apoio de alguém de fora aí para nos auxiliar, mas a trocava gente uma tinha ideia. já tinha que ter um zelo, já tinha que ter uma atenção com relação a esse assunto. Por exemplo, desde regras de Basileia também, por causa de meio de pagamento, né? Sim, Cartão de crédito, né? Transação internacional. PCI é outra coisa que a gente já tinha que se preocupar desde essa época. E hoje, PCI, quem lida com PCI lida com ISO, muitas vezes sim. tem meio caminho andado para algumas adequações de LGPD. E se a gente tiver uma chance de falar de programa de adequação mais para frente, eu posso comentar Legal, um super pouquinho com importante. vocês. Sim, mas Aham. desde essa época a gente já tinha que se preocupar com certificações, né? Tá. Então, Então que você já está está, acostumado com isso. seja autorregulação, ou seja por conta de tratado, ou seja por conta de legislação internacional, sim, a gente já tinha que ter um contato, uma preocupação específica com relação a esse assunto, Uhum. né? Bom, e as coisas foram passando. 2014 veio o Marco Civil, né? E Sim. aí com regra do aceite expresso, com regra da manutenção por 6 meses, com regra de que o tratamento, o armazenamento, alguma das coisas tivesse que acontecer no Brasil, enfim, algumas coisas meio conturbadas, que até hoje existe discussão, e acho que até teve um julgamento no STJ, STF, enfim, sobre o assunto recentemente, um dos Uhum. artigos do Marco Civil. E aí, nisso, surgiu a chance de ver algo mais novo e mais Tá. específico atrelado à tecnologia, segurança e proteção de dados. Eu Uhum. fui tocar o jurídico de uma empresa chamada ClearSale e fiquei lá Uhum. durante 3 anos. ClearSale hoje é a maior empresa no país e uma das principais do mundo que trabalham com proteção de dados e mitigação de fraude em transações eletrônicas. Pô, que legal. Então Muito imagina o legal. seguinte, você entra em qualquer um Super dos legal. você entra em qualquer um dos e-commerce no Brasil, passa o seu cartão de crédito e aí Uhum. às vezes demora, sei lá, horas ou às vezes até 1, 2, 3 dias. Por quê? Porque eles têm uma solução, né, que é um SaaS, né, uma solução, é só um software as a service com um call center meio, que Uhum. ou software ou call center, né, a equipe de segurança deles, vão em nome do cliente, por conta e ordem do cliente, né, do e-commerce, vão verificar se existe uma tentativa ou não de fraude naquela transação eletrônica. Isso também vale para abertura de conta online, emissão de cartão de crédito, isso também vale para seguro online, para tudo que possa existir um Sim. transacionamento online, um negócio jurídico online, né? Um Eles ato devem estar jurídico é feito trabalhando online. muito agora, né? Porque o que tem de Exatamente. transação online. E desde aquela época já tinha, e eu imagino que agora, por conta de pandemia e dos riscos, enfim, Exato. tem muita gente tentando se dar bem por aí, né? Sim. E aí uma coleta, um banco de dados riquíssimo do mercado, enfim, e já desde aquela época tendo que se preocupar com a questão da privacidade e da proteção de dados, né? E aí eu já estou falando
né, de 2014, 2016, veio o Marco Civil, como eu comentei, veio o decreto regulamentador, e a partir de 2016, lembrando, né, a gente teve o Wikileaks, a gente teve a parte de Facebook, Cambridge Analytica, a gente teve interesse maior de Brasil em entrar na OCDE, a gente teve vazamento de dados da Dilma, né? E a gente teve tantas outras situações que potencializaram a Os discussão fatos em sociais, profundidade. né? Vindo projeto de lei do Senado, vindo projeto de lei da Câmara, vindo projeto de lei do Executivo, né? Eu agora não vou me lembrar dos números dos projetos de lei, Não, desculpa, nem passa dos precisa. 40, a gente começa a ficar um pouco esquecido, Nem né? precisa, Ou Godinho. dado pessoal aí, né? Já estou contando a minha idade aí para a turma. Mas, enfim, a partir de 2016, essa coisa entra com um turbilhão de emoções. Sim, começa a ficar muito movimentado, né? Muito mais do que antes, quando só tinha o Marco Civil da internet. Exatamente. Muita discussão, idas a Brasília, gente discutindo, todo mundo discutindo. Então, eu me lembro Gustavo Artesi discutindo, Marcelo Leonardo discutindo, turma da Patrícia Peck, turma do Opsi Bloom, enfim, dos mais diversos escritórios, empresas e consultorias olhando para o assunto, né? Danilo Doneda, Laura Sherton, enfim, todo mundo que está aí discutindo, pessoal de Daniel Advogados, enfim. Eu poderia listar, né? Paulo Lila, que é outro fera, eu poderia listar um grupo grande de pessoas aí que acompanharam esse assunto no detalhe. No detalhe, eu de uma certa Desde forma... 2016, quer dizer, desde antes, Exatamente. mas eu digo assim, né? Exatamente. E eu sou uma delas, enfim, eu estava nesse movimento aí, e às vezes você, inclusive, via não só pessoas físicas, né, mas associações acompanhando isso, grupos de empresas acompanhando isso. Eu, durante 3 anos, eu fui do Comitê Jurídico da Câmara ENET, né, Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Que Então, os legal. maiores players do mercado estavam nessa Câmara. Então, toda a turma de e-commerce, de marketplace, enfim, vários players de internet. Então, a Amazon estava lá, Google estava lá, Facebook estava lá, players como Walmart estava lá, o UOL estava lá, ClearSale estava lá, enfim. Os maiores interessados. Os maiores interessados. Então, você via não só profissionais, como empresas e como grupo e entidades se unindo, e realmente isso aconteceu. Chegou um ponto que a turma parou de discutir, não, isso é bom para o meu segmento, isso não é, e realmente focaram para que, com todo o apoio, com a turma de RI trabalhando por trás, né, de HelpGov trabalhando por trás, conseguissem fazer todo o trabalho para que essa lei passasse, como efetivamente aconteceu aí em agosto de 2018. Né? O que mudou para você, Godinho, quando... Assim, você estava trabalhando, ok. Quando a lei foi aprovada. Legal. E aí até o gancho que eu ia fazer, né? Eu já estava trabalhando no UOL, desculpa, na Whirlpool. Legal que você tinha uma noção de privacidade, ao mesmo tempo que você tinha uma noção de tecnologia. Sim, sim. Não, e lá na Whirlpool, que enfim, eu estava contando, onde você eu já trabalha? estava trabalhando, para quem não sabe, o nome não é tão conhecido, mas é a dona da Brastemp, é a dona da Consul, e a dona que, enfim, quem adora cozinhar é fanático da KitchenAid, né? Então, KitchenAid. o merchan da batedeira, né? O merchan do liquidificador. Peça um desconto pro Godinho. Olha, a gente tem link aí, a gente tem um link para convidados aí. Quem tiver interesse, me procura que eu consigo passar depois esse link. E eu já era business partner para algumas áreas da companhia. Dentre elas, tecnologia da informação e segurança da informação. E até um dos motivos que eu fui para a Whirlpool, né? O meu conhecimento em direito e tecnologia. Eu não vejo dia a dia de linha branca. Eu vejo tudo que é novo negócio, infra, tecnologia e finanças. Né? E aí, pum, veio a lei, deu boom. Eu falei, gente, a gente precisa se mexer. A gente já estava adequado para a GDPR. Né? Legal. A Whirlpool foi uma empresa que se adaptou 100% e que você entra nos sites da Europa, é uma coisa linda de ver, por exemplo, política de privacidade, política de cookies. E aí, sistemas atrelados a essa política, entendeu? Tem toda a inteligência para coletar o dado, coletar o aceite de cookie, coletar uma série de situações, né? E da maneira Inclusive, fica a dica, né, Godinho? Entra no site da Whirlpool,
Como é que faz para ver se está tudo certinho? Olha, tá ok. A gente já tem uma. Olha, a gente está no meio na parte final da segunda fase do programa de adequação. Eu já Legal. tenho políticas de privacidade. Eu adoro brincar e falar isso, mas é uma verdade. O ótimo é o inimigo do bom, né? Exato. Então Perfeito eu já é tenho melhor políticas de feito do que privacidade perfeito. boas, muito Uhum. próximas ao que a LGPD define, mas Tá. eu ainda preciso sim fazer algum outro ajuste que vai acontecer durante o período de adequação que a gente ainda infelizmente não sabe qual é. Sim. Originalmente a lei passaria a valer em 16 de agosto de 2020, mas por conta do projeto de lei que veio recentemente para tratar diversos assuntos, existe né, é repartido o início da LGPD, ou seja, É. por que é repartido? A lei passaria a valer no dia 1º de janeiro de 2021, considerando esse projeto de lei, que, friso, foi aprovado no Senado e está aguardando a aprovação A da Câmara. Câmara. Né? E, Excepcionalmente, porque normalmente é o contrário. Dessa vez o Senado foi mais rápido. Aí todo exatamente, mundo achou que tinha sido aprovado. Eu falei, não, gente, falta na Câmara. Ah, é, porque o Senado aprovou primeiro? o Senado aprovou primeiro nesse caso. É isso. Que é raro Eu de não sou acontecer. um constitucionalista ferrenho, não vou entrar nos Uhum, meandros, né, nos detalhes disso, mas sim, o, o, o Senado ele passou e aprovou primeiro. Então a gente uhum. tem isso, e com isso a lei passa a valer 1º de janeiro de 2021, e a parte das multas, né, a aplicação das sanções e Só em demais agosto, né? penalizações passam a acontecer em agosto de 2021. Ou seja, eu teria uma vacatio legis repartida em duas aí, para além do formato geral, e aí ela teria um caráter educativo, um caráter informativo até o final do primeiro semestre de 2021, e a partir do segundo semestre as empresas estariam adaptadas. E depois disso, né, a confusão aumenta, porque veio uma medida provisória 959, e aí eu acho que você vai me ajudar bastante, Tati, porque é Ela uma veio para lei que falar do trata sobre benefício exatamente benefícios trabalhistas, enfim, trabalhista. em prol desse momento, em prol da pandemia, que chega lá no seu inciso quarto, né? Não, putz, não lembro qual que é, mas é no Artigo finalzinho 4º, da. inciso 4º, enfim. É, Volto a dizer, a idade aí começa a atrapalhar, e chega lá e fala, por conta de tudo isso, né, a LGPD esquece. passa a É. valer em maio de 2021. Ou 3 seja, de maio, né? Que é 3 de coisa no maio, final. exatamente. Então a gente tem três cenários diferentes, né? No momento. Se nada É. acontecer, a gente ainda tem 16 de agosto de 2020. Se passar primeiro o projeto de lei na Câmara e for sancionado, a gente tem uma divisão de vacatio legis aí de início de vigência, né? Ou se não, tem a MP, e, enfim, a gente vai ver ainda os próximos O que vai capítulos acontecer? dessa É. disputa entre executivo e legislativo para ver, É. nesse caso específico de produção de dados, o que acontece primeiro, né? Então, e a gente estava falando de política de privacidade, eu já estou, e de programa de adequação, a gente já está Aham. num momento muito avançado. Mas a gente, Sim. por saber que as chances são grandes da lei ser prorrogada, a gente acabou diminuindo um pouco a O ritmo. velocidade do programa, o ritmo do programa, mas vai estar provavelmente adequado a tão logo o LGPD efetiva e formalmente passar a valer. Me fala uma coisa, Godinho. Nessa implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu tenho que fazer. São várias perguntas, né? Mas duas principais. A primeira é: como é que ficou essa questão do DPO, do encarregado de dados pessoais, para vocês? Tá bom. Olha, a gente tinha uma discussão antes, né? O DPO pode ser advogado, o DPO tem que ter conhecimento no Quem é jurídico ele? notório, ele tem que ter informação específica. Aham. Gente, o DPO, tem as regras na LGPD. Se a Uhum. pessoa, inclusive, quiser entender mais quem é o DPO ou o encarregado de proteção de dados, leia sobre o assunto na GDPR, leia sobre o assunto com as pessoas que escrevem na Europa sobre isso, Uhum. e vai entender que lá as características e os requisitos são muito maiores, muito mais Sim. complexos. Muito Aqui é mais algo muito mais detalhados, né? simples. Mas assim, em suma você tem que ter um quê de conhecimento jurídico, você tem que ter um Uhum. quê de tecnologia, você tem que ter
um quê de gestão de projetos. Você tem que saber lidar, ter um quê aí de regulatório e Helgov, porque você vai ter que lidar com autoridades. Sim. Você vai ter que ter um quê de, talvez até de consumerista ou de pessoa que saiba lidar com pessoas, porque você vai ter que lidar com os titulares, né, de proteção de dados. Ou seja, é um profissional E bem você tem que ter completo, né? soft Com várias skills, né? habilidades. É, Você tem que saber fazer mediação, você, enfim, você tem que ter soft skills. Então, é. não existe uma receita de bolo sobre o DPO, quem ele deve ser e de que forma. Porque também vai depender o seguinte: qual o tamanho da sua empresa, Sim. qual o tamanho do telhado de vidro da sua empresa. Ou seja, Uhum. como ela lida com dados. E assim, a lei vale do zero para frente, mas eu tenho uma base de dados legada, que eu vou ter que me preocupar tão logo a NPD venha, porque é um dos Sim. requisitos, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, Uhum. já existem uma série de pontos na nossa LGPD que remetem à existência e à necessidade de uma ação por parte da NPD, que inclusive já tem alguns conselheiros indicados, mas ainda faltam outros, além dos diretores, enfim. Né? É. Então, você depende de uma série de situações para que, inclusive, o DPO possa trabalhar, possa agir. Apesar de que já fica a dica. Base legada é base tratada. Então, Sim. já adequem uma base histórica de dados pessoais armazenados com base na nova regra. Ainda que a gente não tenha uma 100% de garantia, 100% de certeza de como vai acontecer, mas você já É um estaria ponto de minimamente partida, né? seguro. Sim. É. E outra, né? Lembrando, mesmo sem a LGPD em vigor, mesmo sem a NPD, a gente já viu situações do MP de Brasília em cima de algumas empresas. Você já viu situações do IDEC em cima de empresas. Tem Já teve fundamentação situações legal do fora a PROCON LGPD? em cima de Sim. empresas. Já tem um formulário aí, parece, no PROCON de São Paulo, onde você pode fazer uma reclamação se existe tratamento equivocado de dados pessoais, né? Indo além até de artigo 43 do CDC e assim por diante, né? Você já tem jurisprudência, você já tem julgados de gente se Uhum. antecipando e ainda que de forma subsidiária, né? Falando em LGPD, você já tem o STF falando sobre produção de dados por conta das ADINs, né? Propostas, ações diretas Sim. de constitucionalidade, devido àquela MP para liberar o IBGE, enfim, de buscar dados pessoais, pela questão de pandemia, assim por diante. Né? A gente vai Já ter tem uma muita questão coisa, né, trabalhista, Godinho? a gente vai ter uma questão Trabalhista, olha, trabalhista tem pensando, muita né? coisa. Poxa, como é que fica a temperatura do colaborador? Isso, Né? Como é que fica a isso. situação de saúde do colaborador? Isso pode ser informado para o Ministério da Saúde, para uma secretaria, enfim, para um Sim. hospital, para alguém. Como é que fica tudo isso? Então a gente vai lidar com uma série de assuntos. E você sabe que, assim, Godinho, tem decisões super antigas da Justiça do Trabalho falando sobre questões de dados pessoais, porque você tem lá, né, na Constituição, enfim, você tem fundamento legal para discutir privacidade, enfim. Você não Sim, tinha sim. ainda uma questão tão específica, né? Não tem no dados pessoais, não tão. Tem a emenda constitucional, a PEC, né, que pretende incluir os dados pessoais como direito Com direito fundamental, mas fundamental. você tinha ali uma questão. Agora, você acha, eu não sei, aí uma dúvida. Eu fiz o curso do INSPER, de Lei Geral de Proteção de Dados, com a turma lá do Renato e tal, e eu reparei que eu tinha vários colegas nesse curso que eram pessoas de empresas grandes que tinham sido nomeadas de PO. Tá bom? E aí elas não entendiam de LGPD, mas a empresa estava capacitando essa pessoa Tá bom. para que ela fosse o Data Protection Officer. O que Tá você bom. acha? Qual seria a melhor saída? É uma das perguntas que eu mais ouço ultimamente. É? Existem cursos de direito à internet, existem cursos específicos, né, sobre proteção de dados, existem cursos para dar um direcionamento. E aí eu vou falar direcionamento e vou frisar direcionamento, porque não pode passar disso. Você Tá. não vai sair de PO de curso Ah, nenhum. não, não. Assim, nenhum. Por melhor que ele seja, por melhor que a instituição possa ser, por melhor que os profissionais que estão ministrando as aulas são e possam ser. Você é um Uhum. direcionamento. Você quer ser um DPO, você quer ser um encarregado de proteção de dados, você quer ser um profissional de trabalho de privacidade,
ok, o curso ele vai dar um direcionamento, ele pode ajudar, mas ele não resolve questão nenhuma. Segundo, leia muito, estude muito. Estude a LGPD, estude os materiais que estão sendo gerados no Brasil. E aí, peço a licença para fazer um merchan aqui. Eu Pode faço ficar à parte de um vontade. grupo chamado LGPD Acadêmico. Maravilhoso. E assim, e é fantástico. Todos os materiais estão liberados. No site? Assim, a gente tem um site, exatamente, lgpdacademicooficial.com.br. Tudo no formato Creative Commons. É o mesmo, o perfil do Instagram também é o mesmo ou não? A gente tem o LGPD Acadêmico, perfil no Super sigo, Instagram. legal, A gente ótimo. tem no LinkedIn Legal. LGPD Acadêmico. E a gente tem no Instagram LGPD. E tem um site com todo o material. Eu tenho uma mãozinha minha lá. O Vinícius Costo, que eu comentei mais cedo, é autor de material lá dentro. Eu vi que o Paulo Roberto, que é um profissional de tecnologia lá do Rio Grande do Sul, também tem material dele. Assim, tem material de uma turma grande. E todo mundo se doa. Material excelente, gratuito. Exatamente. À disposição desde do iniciante até o avançado. Tá. Então, para tratar desse assunto. Estão fazendo curso aí com o Marcelo Leonardi agora, é uma maratona que eles estão fazendo, enfim. É um grupo que está se unindo assim, e a gente não está buscando, eu falo a gente porque de uma forma ou de outra, junto com a Remi, junto com a Fernanda, junto com a Ângela, ajudei e ajudo a divulgar e a tornar cada vez maior, enfim. Não está se buscando vantagem financeira nesse grupo. A gente quer efetivamente difundir a discussão troca de LGPD no Brasil e troca de experiência, né, Godinho? A gente também, eu tô fazendo parte, depois eu vou publicar do grupo que chama Trilheiros LGPD, que a gente começou a assistir as lives da Vivi. Da Viviane Maldonado, né? Da Vivi, isso. A gente fez site, a gente fez perfil no Instagram também. A gente criou vários grupos de estudos. Isso tudo é muito legal. Sem fins. A gente, enfim, e são movimentos paralelos. A gente está aí para se ajudar. Exato, né? exato. E para fomentar a discussão e material sobre o assunto. Até para você ter uma ideia, existe até um jogo, um tabuleiro. Então, eu postei esse jogo para os meus alunos no meu story. Que é do grupo, né? Que demais. A Facnet, ela criou junto com a Remi, e aí está disponível em português e acabou de ser lançada uma versão em inglês. Gente, eu achei essa ideia genial. Foi gênia essa ideia. Foi muito legal. Fantástico. Até tem um lembrete do Vinícius aí sobre o tabuleiro, ele está à disposição. Que demais. Todo mundo que quiser baixe, imprima no A4, imprima até no A1, joga em casa, leve para empresa, leve para o seu escritório, enfim. E aí passe a jogar e difundir aí nosso material, as nossas ideias. Tá? Então tem muito material. Maravilhoso. E voltando, né? Leia material do Brasil, leia material de fora, leia a GDPR, leia as working parties atreladas à GDPR. Super importante. Leia material dos órgãos europeus. E APP, né? Exatamente. E APP, sou membro da APP. Então você... Sou um dos vale 5 a pena. primeiros advogados de departamento jurídico a ser membro da IAPP no Brasil. Tem muito membro, mas a grande maioria é de escritórios. Eu não tenho certificação ainda. E eu acho que esse é um ponto também para ajudar a responder a sua pergunta. Certificação ajuda, mas também não resolve. Então, curso de DPO ele pode direcionar. Certificação ele ajuda. Aí tem Maastricht, tem IAPP, tem Exim. Tem o Vini aqui me lembrou dos recitals, tem material, os recitals também são muito bons, que a turma pode ler. Material de PIPEDA, que é a lei do Canadá. O material que está saindo nos Estados Unidos, primeiro por conta do CPA e de outros assuntos mais, né? Privacy Shield e HIPAA, né? Que é dados pessoais voltados para o segmento de saúde, para o segmento médico. Então, assim, tem muita coisa para ler. Tem muito profissional que é inesgotável, né, Godinho? É inesgotável. O céu, literalmente, é o limite. Então, tem material, tem gratuito e tem muita coisa gratuita. Muita coisa gratuita. Por exemplo, se a gente fala em programas de adequação, todos os templates e guidelines para os PIAs ou DPIAs, né, que é o Privacy Impact Assessment, Data Protection Impact Assessment, existem os guidelines, modelos, materiais prontos de APP, de CNIL, que é a Autoridade Francesa de Proteção de Dados, de ICO, que é a Autoridade Inglesa de Proteção de Dados,
da EPD, que é a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, assim, para te ajudar. Ou seja, você não precisa num primeiro momento, e aí isso eu posso muito falar para startup, para microempresa, ou até para o consultor que quer Para o trabalhar com isso, que estudante. quer absorver esse material, ou estudante para levar para sua empresa. Olha, gente, olha que eu descobri esse template, esse material. Então, tem muito material gratuito à disposição, à mão das pessoas. Agora, Godinho, me fala uma coisa. Você acha que vale a pena, porque esse material do IAPP tem um valor em dólar, né? Tem muito material gratuito, mas sim, Aham. o que é pago são em dólar. Por exemplo, um livro para você estudar, para certificação IAPP, lá, a CIPM, que é para profissionais que trabalham em empresa e tem um mix de tecnologia com direito, ele vai custar uma faixa aí de uns US$ 80, né? Quem quer tirar a certificação de conhecimento da lei europeia, da GDPR, que é o CIPP EU, já sai uns US$ 70, US$ 80 no livro também. Mas, gente, tem outras formas complementares de você buscar material para conseguir estudar para certificações. E, Legal. obviamente, cursos no Brasil que dão treinamento Muitos, né? focado, né? O pessoal do Data Privacy Brasil, o pessoal do Privacy BR, enfim. Tem uma turma aí que Antebellum, tem uma turma aí que está dando cursos direcionados para as provas de APP, de Exim, enfim. Legal. E tem a certificação europeia para quem quiser e puder. Obviamente vai gastar um pouquinho mais, mas tirar em Maastricht, né? Tirar uma certificação para DPO em Maastricht, que inclusive alguns membros do LGPD puderam ir para lá e tirar essa certificação. A Vivi Maldonado acho que também tirou. Então, eu acho que a Vivi tirou. Pode dar dica também dessa certificação. Sim, e eu acho assim, Godinho, que uma coisa que a Vivi fala muito, né, e que você contando aqui a sua história, eu fui pensando sobre o assunto, que assim, você tem alguns anos de formado, de experiência, de prática, eu também, então eu acho assim, não é que a gente vai jogar fora tudo que a gente fez até hoje para começar a trabalhar com proteção de dados, não tem como. E assim, é muito interessante e importante que a gente, na verdade, faça ali essa questão da proteção de dados à sua experiência, né? Então, você teve todo esse contato com tecnologia, né? O seu caminho, o caminho da sua carreira foi te levando a isso, né? Você estudou privacidade desde o início, você pegou o Marco Civil da internet, todas as discussões, a polêmica em 2016, você já estava lá de olho nesse assunto, etc. Então, é um caminho quase que natural para você, né? Eu acho que ele vai depender muito, como eu ou qualquer pessoa pode trilhar, porque você tem estruturas diversas para um escritório de privacidade dentro da empresa. Tem situações onde o DPO ele vai reportar para o presidente, para o conselho de administração, ou para algum VP específico. Tem situações que ele vai estar atrelado a TI e SI. Tem situações que ele vai estar atrelado a legal e compliance. Tem situações que ele vai estar atrelado ao negócio. Eu vi uma empresa outro dia que estava contratando um especialista de proteção de dados para atrelar o financeiro da empresa. Então, a gente não sabe, né? Existe uma possibilidade de carreira em Y aí grande. Você viu ainda que você permaneça ou não no direito, você não vai deixar de utilizar os seus conhecimentos. Sim. Você só vai passar a reportar para uma pessoa que talvez não seja advogado. Sim. Agora, você viu uma decisão da autoridade belga, eu acho, multando uma empresa que colocou... E deu o mesmo chapéu para o diretor de compliance e para o DPO. Sim. Eu vi acho que foi uma multa de 50 mil euros, se eu não me engano. É uma situação que pode acontecer, da mesma forma que talvez algumas situações, por exemplo, pode ser conflitante o diretor de TI ou o diretor de SI ser o DPO. Então, eu acho que vai muito de país a país, de empresa a empresa e de situação a situação. Né? Olha que falta que faz a NPD, né? Foi chamativo, todo mundo parou para comentar esse assunto, todo mundo parou. Eu acho que é um assunto a se discutir, principalmente a partir de uma decisão como essa, que inclusive não conheço o processo administrativo de discussão na Europa, então não sei se isso cabe recurso, enfim, como é que é, mas vou tentar também entender um pouco mais disso mais para frente. Mas assim, existem situações onde eu acho que até existe, aí eu trago muito para o nosso dia a dia. Tem uma corrente que entende que o diretor jurídico não pode ser diretor de compliance. Sim.
Porque Então, tem assim, conflito, né? pode ser conflituoso dependendo da empresa, das atividades, das atribuições, enfim. Então é algo que a gente vai ter que parar e olhar no caso a caso, porque dependendo da situação pode sim trazer problemas para a empresa, como aconteceu lá na Europa. Vai ter que ter a razoabilidade e o bom senso, que é o que a gente usa o Sempre. tempo todo no caso concreto, Ainda que etc. seja algo totalmente subjetivo e intangível, né? A gente Sim. vai ter que sim que se basear também nisso para entender qual é a melhor forma de seguir. E a impressão que eu tenho tido, Godinho, comecei a estudar LGPD, me interessei porque eu estudo privacidade e intimidade na relação de emprego há muitos anos. Desde o mestrado, no meu livro eu Uhum. escrevi sobre esse assunto e tal. E eu gosto desse assunto na relação de emprego, claro, né? Porque eu Sim. sou da área trabalhista. Mas o que eu tenho percebido é que a LGPD, eu acho que ela é a lei mais transversal que existe. Ela conversa com todas as. Ela é a maior interdisciplinariedade que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu acho É que a gente. quase uma lei que gera, né? Quando a gente olha e-commerce, varejo, Uhum, marketplace, existe um termo chamado omnichannel, né? Então, quem é omnichannel é quem lida com o físico, com o virtual, com o online, com o com telefone, enfim. tudo. A LGPD tem um quê de omnichannel porque ela lida aí com a maioria dos ramos do direito. Então, tem isso Então, mesmo. nesse sentido, eu fico pensando o seguinte, Godinho, a gente vai precisar realmente, que bom que tem o LGPD acadêmico, que a gente está começando agora com essa iniciativa dos trilheiros, porque a gente precisa realmente de profissionais da tecnologia, do direito, né, de várias áreas, inclusive dentro do direito de todas as áreas possíveis, porque a gente vai precisar de ajuda, né, em determinados momentos, para poder adequar a conversa de princípios ali, por exemplo, da LGPD com o direito do trabalho, com o direito consumerista, com o direito criminal. Então, realmente é uma coisa. Eu fico pensando no DPO como o encarregado, responsável por tudo aquilo. Ele precisa ter uma soft skill, né? Porque ele vai precisar muito da ajuda dos profissionais que estão ao redor dele. Sem dúvida. E para você ter uma ideia, né, uma coisa que a gente está importando da GDPR, então, e aí quando a gente fala de empresa, muitas vezes a gente não tem verba para ter um time, né? Sim. Então, e aí por conta disso, foi o que eu te falei, a gente está importando um conceito da GDPR que é o conceito do Privacy Champion. Então, que é o Ah, mesmo conceito do Champion que a gente tinha nos primórdios dos programas de compliance. sim. Então, eu ter pessoas alocadas em cada área que são Uhum. meus braços e ouvidos quando o assunto é privacidade e proteção de dados. Então, essa pessoa ela é treinada, ela é capacitada, enfim, e ela ajuda o DPO, ela ajuda o encarregado de proteção de dados a trabalhar com Privacy by Design, Privacy by Sim. Default, enfim, para ajudar a conscientização e conhecimento das regras, políticas, procedimentos com relação à privacidade e proteção de dados. A explicar que a LGPD é uma lei que vale para todo mundo, porque não é só dado consumerista. Todos os nossos dados, como funcionários, como Sim. colaboradores, como terceiros, estão lá. Os dados das nossas famílias, dos nossos esposos, maridos, dos nossos filhos, dos nossos conviventes, enfim, seja lá como for, né? Então, é desde a situação de uma primeira visita de uma pessoa a uma empresa, por exemplo. Se ela vai participar de um processo de seleção, É. tem toda a coleta de dados. Ou quando ela é contratada, tem toda a coleta de dados. Ou quando ela faz uma primeira compra, tem toda a coleta de dados. Ou quando ela vai passar num hospital, tem toda a coleta de dados. Ou fazer exames médicos. E assim, a gama é gigantesca de exemplos que eu posso dar. E sabe que a gente brincava lá no curso que eu fiz no INSPER, pessoal, a gente brincava muito assim, tem que ter o psicólogo, né? Tem que ter o profissional da psicologia, porque assim, é uma mudança de cultura muito grande, não só da empresa, e aí vem aqueles pilares do compliance, de envolvimento da alta gestão, etc., que a gente já está acostumado e que Walk the de fato talk, come from the top, enfim. e que tem que existir, né? Porque a mudança de cultura é muito grande. Mas existe também o ponto de vista da mudança de cultura da sociedade, né? Não estou falando das empresas, mas nós, como titulares dos dados pessoais, temos Sabe essa noção, né, de um que choque de vale. realidade muito bacana, e eu deixo a dica, tem uma turma do Ah, Internet Lab. Eles têm um vídeo que está no YouTube, enfim, você legal, vou pode até usar nas anotar. suas aulas e divulgar. Eu uso em algumas das minhas apresentações.
Eu toco o programa de adequação na Whirlpool com um par de SI, de segurança da informação, então a gente costuma Legal. usar esse material. E é um vídeo que eles fazem como se fosse um atendimento dentro de uma farmácia, que é um dos pontos, enfim, onde mais se fala de coleta de dado pessoal. Do Né? CPF. Então, é até um pouco exagerado, mas é um exagero que te dá um choque de realidade. Sim. Então, essa turma da Internet Lab, que é um pessoal da USP, né, Direito USP, eles têm uma série de materiais, fazem uma série de pesquisas. Legal. Eles são quase um think tank, enfim, atual, que trabalham de uma forma muito bacana com privacidade e proteção de dados. E um dos diversos materiais foi esse. Né? Tá. Então, eu acho que vale a dica para assistir esse vídeo, para entender, obviamente, com um certo humor, um certo sarcasmo, mas até onde pode chegar a coleta de dados. Né? E como as pessoas muitas vezes não perguntam ou não se questionam. Né? Para que eu estou entregando isso? Né? E aí, sem querer fazer muita propaganda, mas é uma atitude legal, você vê a Apple fazendo uma série de materiais sobre privacidade e proteção de dados, né? Atrelado ao iPhone. Você vê o Santander trabalhando com esse assunto, você vê outras empresas trabalhando com esse assunto de maneira global. Tem um vídeo da EasyJet, sensacional, uma empresa aérea, de transporte aéreo. Nossa, eu já viajei muito de EasyJet, é tipo ônibus que voa. Exatamente. Então tem um material muito lúdico, muito bacana, que fala sobre a forma de coleta de dados, o que eles vão fazer, quem tem acesso, quem não tem, finalidade, princípios, enfim, terceirização, remessa de dados para fora, para dentro, opt-in, opt-out, enfim. Então já tem muita gente preocupada com o assunto. Né? Com essa conscientização, né? Mesmo grandes empresas como Google e Facebook, que são os maiores telhados de vidro hoje em dia, estão cada vez mais trabalhando, se preocupando, contratando, buscando profissionais, enfim, mostrando que dentro de tudo aquilo que é possível, que está todo mundo tentando se adequar. Que é um movimento global que não tem volta. E eu espero que isso seja, que essa mudança de cultura, de fato, ela ocorra para que a gente não queira contratar serviço daquela empresa que não tem uma política de proteção de dados, como você, né, como funciona aqui na minha área, né, do direito do trabalho, com o trabalho escravo, por exemplo. Quando você vê uma empresa que explora trabalho escravo, você fala, poxa, eu não quero consumir dessa empresa, né? Tem que ter esse tipo de consciência. É importantíssimo. Existem materiais, principalmente na Europa, estudos onde falam que pessoas que ficam sabendo de empresas, consumidores que ficam sabendo de empresas que não tratam os dados pessoais da forma correta, deixam de ser clientes dessas empresas, deixam de ser consumidores dessa empresa. Imagina, e você tem um risco reputacional gigantesco, né? Exato. Você tem Marriott aí que aconteceu, você agora o tem Zoom, né? Equifax, Teve essa que confusão. Aconteceu, 2 vezes Marriott, você teve Yahoo, você teve Brasil Banco Inter, você teve Netshoes. Em Belo Horizonte, a gente tem o pessoal lá tem a drogaria Araújo, que é uma rede gigante. Tomou uma multa de 7 milhões do MP. Tomou uma multa. E assim, Araújo poxa, líder de mercado disparado. É a Drogazil aqui de São Paulo, né? A Droga Raia aqui de São Paulo. Eu acho que ela é mais, eu acho que não tem algo que se compare, porque lá ela é bem, sabe? E e ela vende comida, lanche, então o pessoal passa muito lá também para comprar essas coisas e tal. Quase. Olha só. É um negócio eu soube desse episódio com a Drogaria Araújo. E tem tantos outros aqui que eu acho que a gente precisaria talvez mais de mais 2, 3 horas. Se a gente for falar em tudo. Eu tenho assunto ligado a futebol, eu tenho assunto ligado a beleza, eu tenho assunto ligado à educação, eu tenho assunto ligado à tecnologia, eu tenho assunto ligado à saúde. E assim, another day, another breach, né? Então, a gente tem 3 certezas na vida, né? Que a gente vai nascer, a gente nasce, a gente morre, e que se a gente não teve o dado vazado, a gente vai ter. Não é uma questão do que, é uma questão do como, né? Exato. É uma questão do quando. Então, mas que vai acontecer, vai acontecer. E é necessário, né, Godinho? Porque, assim, é necessário... Vai ter essa mudança de cultura. Então, assim, para o pessoal que está em início de carreira, é uma área super legal. Tem muito assunto, tem muito material gratuito, tem muito curso disponível. Vai ter eu acho que vai ter muita oportunidade de trabalho na área, mas aí eu acho que você tem que ter as dicas certas, né? Seguir os perfis aí certos. Tem muita coisa acontecendo, né? Ô, Godinho, e o podcast? Você tinha me falado de um podcast? Sim, por conta do livro que eu comentei, o Advocacia 4.0, que a Vivi coordenou, e que eu escrevi um capítulo sobre técnicas de comunicação e marketing para advogados.
e a gente pode ajudar muito o profissional recém-formado, o profissional que está querendo empreender e assim por diante. Né? O pessoal da LEC, né? O Legal Ethics and Compliance, que são famosíssimos com curso de compliance, agora também estão vindo com curso de LGPD, tem aí questões atreladas ao GOV, tem certificação para compliance que eles estão concedendo após o curso. Parece que no curso novo de LGPD vai ter uma certificação atrelada também, enfim. Legal. Eu fiz lá o curso de um dia com a Núria e com a Camila Gimene, que são sensacionais, que me deram aula no INSPER também. E elas são assim, ótimas. Toda a forma de conhecimento ela é bem-vinda. Então, independente de onde você faça, com bons profissionais, eu acho que sempre ajuda. E um dos sócios, um dos diretores da LEC, que é o Márcio Alcalay, ele tem um podcast, que é o LECcast, e legal. ele entrevista uma série de profissionais do mercado. Né? Legal. E por conta, na época, né, do lançamento desse livro, ele me chamou para bater um papo com ele sobre... Enfim, a gente falou rapidamente de LGPD, né, e programas de adequação muito rápido. Eu acho que, inclusive, adoraria voltar no futuro lá para falar especificamente sobre programas de adequação, que hoje é o meu dia a dia, como eu comentei, tive alguma chance aqui durante o nosso bate-papo para falar. Mas ele me chamou para falar sobre, enfim, como se portar, como trabalhar, o que fazer, escolher um nicho, escolher a forma, escolher que é o assunto então, assim, da live. Ou seja, vocês têm a gente que só escutar. falou disso. Técnicas de marketing para advogado enfim, até como fazer lives, como gerar materiais, como gerar eventos, como escolher um nicho para atuar. Chegamos a falar rapidamente dos 4 P's, de Philip Kotler. Assim, foi muito bacana. E traz muita dica prática para o profissional recém-formado que, enfim, que está querendo empreender no direito, no compliance, na produção de dados, enfim. Aquele assunto do 4.0 do livro, exatamente. Né? E não importa ser trabalhista, ser tributário, ser civil. Exato. Aí é muito uma questão que a gente não tem na nossa faculdade ainda, né? Não tem, empreendedorismo. A gente não é ensinado, não é falado como emitir uma nota de honorários no escritório. Né? A gente gestão de escritório. A grande maioria. Né? Só que você não sabe fazer um SWOT, você não sabe fazer um business plan, você não sabe pensar em nicho de atuação, você não faz nada disso. Né? Nada. Então, talvez tirando um INSPER da vida, né? Talvez tirando uma GVLO da vida, mas as faculdades tradicionais, não, pelo menos até um tempo atrás, não estavam fazendo isso. Não tem. Eu parei de dar aula na graduação, né? Eu me mudei para São Paulo e saí da graduação tem pouco tempo. E de fato, não tem. Na faculdade que eu dei aula 10 anos lá em Belo Horizonte, a gente, no final, criou uma parte de empreendedorismo relacionada ao núcleo de prática jurídica. Sim. Para o pessoal no final do curso. Mesmo assim, é uma falta de, assim, que o pessoal aprende na marra. A gente sai da faculdade tem que aprender na marra. Literalmente isso. Não, e outra, se você é de jurídico de empresa, né, você não emite nota, mas você revisa a nota. Exato. Enfim, você trabalha, porque você começa a dar palestras dentro da empresa sobre os temas diversos. Então é uma forma até de você divulgar o seu assunto, divulgar a sua área, mostrar que o direito pro profissional ele tem que cada vez mais ser visto como meio e não como fim. Porque o fim é o mesmo que o de todo e qualquer executivo, né? É ajudar que o EBITDA seja positivo, é ajudar a bater as metas, é ajudar a mitigar riscos, é ajudar a ter um PNL legal e ajudar a faturar. Ou seja, se você for uma pessoa que tem essas capacidades, você com certeza vai ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Fica mais essa dica. Para você se dar bem como advogado, como executivo com skill jurídico em empresa, tem assim essas capacitações, capacidades, essas características. Ou seja, Godinho, tá acabando, infelizmente. Poxa vida, que pena. Mas conclua, tem 40 segundos. Olha, eu só antes vou agradecer muito. E essa live vai ficar salva aqui 24 horas e vai para o YouTube também. Depois eu vou te convidar, você não vai escapar para falar de implementação comigo. Vai ser um prazer voltar. Enfim, então vamos falar de LGPD, vamos falar de produção de dados, a gente falou de começo de carreira, eu dei dicas, tem o LGPD acadêmico para olhar, tem o jurídico sem gravata para olhar. Podcast. LGPD acadêmico com os diversos materiais possíveis e impossíveis. Podcast da Alex sobre o assunto, né? Técnicas de comunicação e marketing para advogados, especialmente os que estão aí no início de carreira. Vai ser de grande valia.
né? E eu vou Cursos 1000, publicar aqui. profissionais 1000. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no WhatsApp.